Bom dia, súditos. Eu já estava aqui, mas os problemas técnicos me impediam de falar com vocês, de ouvi-los, mas eu já estou aqui para lançar a nossa hashtag. E antes disso, vamos contextualizar um pouco, não é verdade? Você falou aí na abertura dessa questão do Paulo Guedes, explicando a diferença do pensamento liberal e do socialismo. Isso tudo aconteceu numa audiência pública da Comissão Mista da CPI Covid-19. Estava ali para ouvir o ministro a respeito da situação fiscal, execução orçamentária e financeira, essas medidas tomadas pelo governo federal em relação ao coronavírus. E foi aí que o Paulo Guedes fez essa divagação sobre liberalismo e socialismo. Vamos ouvir Paulo Guedes. Você se torna um liberal ao longo de muitas décadas. Fazer um socialista leva 5 minutos. Porque ter um bom coração, querer ajudar os outros, isso está nas grandes religiões, isso está na solidariedade, na fraternidade. Nós nascemos assim. O liberalismo já é uma coisa intelectualmente mais sofisticada. Você tem que compreender que, às vezes, você precisa justamente reforçar a liberdade pessoal de empreender, a liberdade de ter uma opinião diferente da tribo, para você inovar. Então é uma coisa mais difícil, é mais lenta, é um amadurecimento mais lento. Não é coincidência que os maiores liberais foram, quando jovens, eram também socialistas e foram se aprofundando intelectualmente, estudando mais e percebendo essa conquista da civilização humana, que é justamente a liberdade de empreender, de ter uma opinião diferente. E boa parte da humanidade ainda vive administrada sob regime totalitário. Então, isso é uma reflexão para nós. E aí? Quero saber de Adrilles. Paulo Guedes acertou e quero saber de vocês na internet. Hashtag eu me tornei. Não precisa ter se tornado liberal ou ter sido socialista. Pode usar aí outras brincadeiras na internet para a gente comentar o Morning Show de hoje. Hashtag eu me tornei. Muito bem, Paulinho, antes do Adrilles responder a sua pergunta, deixa eu dar um bom dia aqui aos nossos dois outros companheiros que fazem essa bancada do Morning junto com a gente. Já vejo ele por aqui com uma camiseta, não sei se é chinesa, japonesa. Fala, Joel Pinheiro, tudo certo? Bom dia, Paulo, bom dia, Adrilles, bom dia, Paulinha, bom dia a todos os ouvintes também. Eu já estava tendo o privilégio de ouvi-los todos, agora estou tendo aqui também de falar. Muito bem, Joel. E também ele, o nosso jornalista raiz aqui do Grupo Jovem Pan, Zé Maria Trindade. O senhor tá bem, Zé? Salve aí, né? Nesta pílula diária de pensamento e polêmica aqui na Jovem Pan. Muito bem, Paulo, estamos aqui. Muito bem. Adrilles, então, responda agora a pergunta da Paulinha. Você concorda com a explanação do Paulo Guedes? Integralmente, né? Eu acho que o socialismo é uma doença do espírito imaturo, porque pelo seguinte princípio, realmente os valores do socialismo de fraternidade, solidariedade, igualdade, em princípio são ótimos. O problema do socialismo é que o único desigual é o Estado absolutista que comanda os meios dessa igualdade, né? Num Estado mais liberal, que preserva as liberdades individuais, você preserva sobretudo o instinto de competição. E o instinto de competição é o que faz aflorarem exatamente as propriedades individuais do indivíduo, né? Aí é que a coisa fica mais complexa. Quando alguém fala, por exemplo, em propriedade privada, as pessoas associam logo à opressão. A primeira propriedade privada é você ser dono, por exemplo, do seu próprio corpo. Seu corpo é inviolável, seu corpo não pode ser motivo de mercantilização, como foi no caso da escravatura. Aí depois você vai... Seu corpo não pode ser objeto de simples sexualização de outros olhos, ou seja, um princípio liberal. Aí você vai para outros princípios, né? O princípio da propriedade privada do intelecto. Você tem um intelecto para, por exemplo, plantar alface num determinado pedaço de chão e cercar e falar, olha, isso aqui é uma propriedade privada minha. Aí você vai vender a sua alface, vai trocar a sua alface por um outro produto, aí você cria a dinâmica do capitalismo. Ou você vai usar a sua propriedade privada do seu intelecto para produzir um livro, para produzir uma empresa, para produzir um império que vai sanar problemas, que vai oferecer serviços às pessoas em troca de outros serviços. Ou seja, essa é a dinâmica, e essa dinâmica da competitividade, se a alface sua é menos pior ou melhor do que a alface do outro,
cria exatamente essa liberdade de competição em que a propriedade privada está completamente arraigada. No Estado coletivo, tudo que você faz, em pressuposto, seria bem da coletividade. Não, é um bem do Estado. É um bem do Estado imperialista e socialista. Não existe possibilidade de um Estado socialista ser democrata e liberal, porque ele é sempre dirigido de cima para baixo. Ele desconsidera as propriedades privadas, individuais, orgânicas, de corpo, de intelecto, dos indivíduos. E comanda todo mundo com mão de ferro, impondo uma igualdade forçada. E assim inibindo a pulsão, o princípio, o instinto da competitividade, que faz com que os serviços melhorem, que a produção de alface melhore, que a produção de um livro melhore, que a produção de uma empresa sequer melhore. Ele é injusto? Ele tem naturezas injustas? É. Por isso que eu digo que eu sou um liberal com ressalvas, né? Você pode dizer que o liberalismo, para não condenar completamente o princípio socialista, foi de alguma forma adoçado pela história socialista, né? Valores como garantias de trabalho, direitos trabalhistas, direito a férias. As pessoas antes trabalhavam 24 horas por dia, trabalhavam até morrer, existia trabalho infantil, ou seja, você não pode deixar a natureza humana simplesmente à mercê desse princípio de liberdade e competitividade, né? Você tem que ter um Estado regulador mínimo na medida em que ele não tolhe as suas liberdades individuais, mas que possa, de alguma forma, regule esse instinto de competitividade que é tão salutar à sociedade como um todo. E você, meu caro Joel Pinheiro, você concorda ou discorda dessa declaração do ministro Paulo Guedes? E queria já te perguntar, você é liberal ou não? É do Kremlin. Primeiro ponto, eu sou liberal sim. E acho que falta liberalismo no Brasil de hoje. Achei uma boa fala do Paulo Guedes. Queria deixar também aqui registrado que a gente tem um novo John Locke aqui no nosso Morning Show, né? O Adriles aí fez uma explanação filosófica da origem do mercado aí, que partindo da posse de si, levando até a ordem social. Ele é um novo filósofo aqui para o nosso liberalismo de hoje em dia. Sem sombra de dúvida. O socialismo ele é muito fácil. Ele está de acordo com os sentimentos de fraternidade, de igualdade, que todos nós, ou muitos de nós, temos, e seria excelente se a gente pudesse apenas decretar e, por meio da força da instituição central de coerção da sociedade, que é o Estado, por meio dele, decretar a igualdade de todo mundo, acabar com essa confusão do mercado e organizar a produção e todo mundo viver livre, com igualdade e felizes e harmônicos. A realidade não é assim. O ser humano é um ser que tem ambições pessoais. Ele busca o seu bem, ele busca se comparar com os outros. O liberalismo ele tem uma vantagem. Ele consegue utilizar esse sentimento de ambição que nós temos, ele não condena, ele diz, olha, isso aí pode existir, mas ele tem que existir dentro de certos parâmetros. Você vai ter o seu direito de perseguir a sua ambição, mas você terá que respeitar certas regras que garantem o igual direito das outras pessoas também estarem buscando a delas. Ao fazer isso, ele cria um mecanismo fantástico, que é o seguinte, eu posso estar buscando o meu bem individual no mercado, eu estou apenas pensando em mim mesmo, mas se eu quiser satisfazer os meus desejos dentro do mercado, eu vou ter que oferecer algo para os outros. Eu vou ter que, para satisfazer o meu desejo, por mais egoísta que eu seja, produzir valor de consumo, de produção, alguma coisa para os outros. Eu vou ter que ofertar valor aos outros. Isso é um mecanismo muito poderoso para gerar valor para a sociedade inteira, porque coloca os nossos interesses pessoais de cada um a serviço de um interesse coletivo, a serviço das demandas dos consumidores ao nosso redor. E todo mundo agindo assim, acaba se criando valor. O próprio Adriles já fez aí ressalvas e considerações perfeitas, né? Apenas esse princípio não dá conta da sociedade. Precisa ter alguma regulação, precisa ter alguma distribuição para evitar injustiças muito grandes e para evitar desníveis muito grandes entre as pessoas. Mas esse princípio básico do funcionamento do mercado, que é o princípio básico do liberalismo na economia, ele é essencial também. Todas as sociedades que tentaram se organizar sem isso foram um fracasso completo, sem falar em toda a ditadura, opressão, violação de direitos, que necessariamente também vem quando você tenta planificar completamente a vida econômica das pessoas. Eu só deixo uma última lembrança, uma última ressalva, que é a seguinte: para que a liberdade individual exista, a gente muitas vezes, os liberais, eles têm a tendência de ver o Estado como o grande vilão, né? O Estado é o vilão. Olha, o Estado ele é essencial, inclusive, para garantir a existência desse espaço de liberdade individual.
e se às vezes ele pode sim ameaçar a liberdade individual com muitas intervenções ou com ditadura ou o que quer que seja, muitas vezes também as ameaças à liberdade individual vêm de fora do Estado. A sociedade civil, as tradições, o peso da opinião pública, eles também podem constituir ameaças à liberdade individual de cada um. E é no equilíbrio das diversas forças da sociedade que a gente cria um espaço para aumentar essa esfera de liberdade. Muito bem, Joel. Agora deixa eu aproveitar aqui a presença do nosso Zé Maria Trindade aqui, te fazer uma pergunta, Zé. Esse liberalismo do Paulo Guedes não enfrenta resistências no certo nacionalismo que já vem aí da própria história do presidente Jair Bolsonaro? Sim, do presidente Jair Bolsonaro e dos militares que o cercam, né? Olha, eu pude observar na Câmara dos Deputados que os opostos radicais se encontram. Eu me lembro de uma frase do então presidente da Câmara, o Ibsen Pinheiro, dizendo que tinha debatido um projeto à exaustão. E ele dizia, conversei do PCdoB ao PCB. Né? Então ele quis dizer o seguinte, olha, eu dei uma volta completa na Câmara. Então, assim, eu via que as cartas endereçadas a Carlos Chagas, né, que tinha um viés de esquerda, elas vinham da extrema-direita, de generais aposentados e tal, extrema-direita. Por quê? São nacionalistas. A extrema-direita é muito nacionalista e a esquerda também. E os dois se encontram e, evidentemente, são completamente diferentes nas posturas, nas demandas sociais, enfim, e em tudo. Os dois falaram muito bem. Eu sou um liberal, mas acho que houve vamos dizer, um embrulho da teoria liberal de que seria a felicidade de todos, e não é, nem nada é assim. E, da mesma forma, o socialismo seria uma felicidade total, todos iguais, e não é assim. Então, os dois regimes, as duas ideias, têm lá suas fragilidades. Atacando a fala do ministro Paulo Guedes, eu diria ali o problema da comunicação. Hoje nós estamos sendo levados a fazer um debate muito raso, muito superficial, como este que ele falou. Eu diria também que é o contrário. A patota mudou, a patota agora está liberal. Para ser esquerdista é que tem que estudar muito e apresentar muito mais argumentos a partir de agora. Então, falando superficialmente, seria simplificar demais, mas na verdade não é assim e a história está sendo invertida. A partir de agora, para defender uma teoria, vamos dizer assim, socialista, ele tem que se esforçar demais, ter muitos argumentos, ter que estudar muito, porque todas aquelas teses superficiais já foram desfeitas. Ou seja, nós estamos vivendo ali um momento, e principalmente agora na pandemia, em que se descobriu de repente, falou, olha, o Estado é essencial, é necessário, tem que ser presente. E a gente assiste a equipe econômica, Paulo Guedes, pensando num projeto de renda mínima e estabelecendo uma renda de R$600 de forma emergencial e prorrogando. Então, na verdade, o debate é mais profundo do que uma frase assim dita numa palestra. Né? Essa é a realidade. É superficial, mas, muito bem, enfim, é o debate. Tá o seguinte, tem uma realidade histórica, né? A realidade de um princípio liberal, ela foi assimilada por todas as sociedades democráticas capitalistas. A realidade de um governo socialista sempre, inexoravelmente, redundou em governos autoritários e ditatoriais. Isso é histórico, isso não é nem conceitual. Enfim. Adrilles Jorge. Financiador não funciona, né? Pois é. Tem que ter um financiador. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Paulinha, que papo denso que nós estamos tendo hoje, né, Nossa, Paulinha? Mas eu fiquei com uma só curiosidade lendo aqui. comentários Eu aqui. fiquei com uma curiosidade aqui que eu gostaria de saber a sua opinião. Se você tivesse que escolher entre seguir os pensamentos do poeta Adrilles Jorge e quebrar o seu pé, você escolheria qual? E se for o pé, você quebraria o esquerdo ou o direito? Eu Paulo? concordei com o Joel, ela ama o Joel, então ela vai me seguir hoje perfeitamente. É verdade, eu amo o Joel, é meu crush intelectual. Já o Adrilles temos problemas, né? Mas, enfim, quebrar o pé também eu não tô querendo, não. Então, eu não sei, vou assinar com o relator, que é o Zé Maria, para assim, concordar com todo mundo. Radical de centro. Muito bem, gente. Vamos girar o assunto aqui, Mas seguindo na política. Não, Paulo. Oi, fala, Joel. Paulo. Fala.
Só um último ponto. Se a gente estivesse tendo essa discussão 50 anos atrás, as pessoas discutiam, assim, sinceramente, havia a proposta de tornar o Estado o grande planejador da economia. Desde o fim da União Soviética, desde a queda do Muro de Berlim, essa proposta acabou. Hoje em dia, até mesmo a esquerda socialista, ela opera basicamente dentro das premissas de uma ordem mais ou menos capitalista e liberal. O que eles dizem? A gente precisa de mais igualdade, precisa regular as empresas, precisa ter mais aí intervenção do Estado dentro da economia. Mas a proposta antiga, socialista mesmo, de planificar a economia, como se fazia na União Soviética, ou como se fazia na China também décadas atrás, aquilo lá acabou.